Obrigado ao grupo do Louvor, obrigado, Marlos, obrigado a todos que já estão participando deste culto e que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Eu recebi uma notícia também de um pedido de oração especial. O pastor Aurelino, ele é líder de nossa igreja na área ali de Sorocaba, São Paulo. Ele também esteve muito mal com Covid. E a notícia agora que temos é que a esposa está muito mal mesmo. E gostaria de pedir a vocês para incluírem aí na lista de oração. Também gostaria de incluir aqui, porque é gente nossa e não estava no nosso registro, não está, mas essa semana foi o aniversário aí do netinho do irmão Natanael, o Luca. Parabéns aí o Luca, né? Todos os familiares, Helenice, o pai Serginho também, nosso abraço para vocês. Eu não sei quantos de vocês já conseguiram ser vacinados, também não vou perguntar quantos desejam ou não, porque isso é uma questão particular, mas eu queria dar uma sugestão para vocês. Existem algumas pessoas que decidiram se voluntariar para ajudar aqueles que querem ser vacinados com o apontamento, marcar o apontamento. E essas pessoas são pessoas de confiança, já conseguiram marcar para vários dos nossos amigos aqui, e já foram vacinados. Então, se você ainda não está vacinado ou vacinada e deseja ser, entre em contato comigo, me procure, manda uma mensagem, e nós então vamos enviar esse contato para que vocês possam ser agendados aí para a vacina, tá bem? É uma coisa que vale a pena, se desejarem, e vai, acredito, antecipar talvez a data que o condado teria para você, tá bem? E na semana passada, vocês que estavam aqui, e vocês que estão online, estavam online também, me trouxeram aqui um presente. E o presente era uma caixa grande. E o pastor Costa Júnior, que estava aqui, ele sempre gosta de brincar, e ele falou assim, olha, nem precisa abrir a caixa, porque é o que mesmo? É uma cadeira de roda. Aí eu fui para casa pensando, para quem eu vou dar essa cadeira de roda, né? Mas antes de dar com a caixa fechada, eu fui abrir, né? E olha o que estava lá. Uma impressora. Isso significa que quem pensou no presente acha que eu vou continuar trabalhando, né? Não é esse negócio de cadeira de roda não, viu, pastor? Pastor Costa Júnior. Olha aí, olha a cadeira de roda aí, diferente. Muito bem. Estamos felizes porque vocês estão aqui e agradecidos a Deus pela oportunidade. Vejam só, nós colocamos o título da nossa mensagem hoje de A Fé se Revela em Obediência. Por que nós pensamos nesse título? A fé se revela em obediência. Porque se nós fizermos essa pergunta, você tem fé em Deus? Eu acredito que a maioria das pessoas vão dizer, sim, tenho fé em Deus. Não é? Agora, na sequência dessa pergunta, é a sua fé capaz de produzir obediência? Aí é uma diferença. Porque tem muitas pessoas que imaginam de uma maneira correta que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericordioso, é o nosso Redentor, o nosso Salvador e etc. E acham que não importa a minha resposta, Deus sempre vai me conduzir numa garantia total à salvação.
para não ser mal compreendido, Deus tem esse interesse e Ele está conduzindo, mas você e eu precisamos dar a Ele uma resposta. E a fé se revela, então, na obediência. E pensando na cerimônia que vamos compartilhar juntos, eu diria que é uma cerimônia bastante celebrada a nível mundial. Talvez mais de 1 bilhão de pessoas celebram a Páscoa anualmente. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Esse evento da Páscoa, ele está enraizado no tempo e na história. E ainda ele promete um grande impacto no futuro. Então não foi um evento que aconteceu e ficou apenas na história, mas ele está conectado com outro evento, que é a volta de Jesus e breve retorno dele, num futuro breve, naturalmente. A celebração da Páscoa é simplesmente imaginar que nós vivemos num mundo em que ainda existe fé em essência e que se revela em obediência. Não simplesmente uma resposta, sim, eu tenho fé. Isto ainda não é suficiente. E por que eu falo isso? Porque desde o início deste mundo, a fé é um elemento primordial. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1. O que está escrito lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você não estava lá. Muito menos eu também não estava lá. Todavia, a Bíblia nem sequer dá a chance para você ou para mim para imaginar a não existência de Deus. Simplesmente diz e afirma: Deus criou, Deus fez os céus e a terra. E aí está, nesse primeiro verso da Bíblia, o resumo da criação de um mundo criado por um Deus que não precisa de introdução, não precisa de uma justificativa para provar a sua existência. No Salmo 92, verso 2, Salmo 90, verso 2, não sei se é possível ter aí na nossa tela, o Salmo 90, verso 2, ele está escrito assim, veja só, olha lá: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, vejam, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não há um diálogo para tentar explicar a existência de Deus. Ele é. E, de novo, porque você não estava lá, porque eu não estava lá, e ninguém pode explicar isso, porque os outros também não estavam, ali a fé já era necessária ser exercitada. Quando você lê esse texto, você precisa desenvolver a sua fé, a sua crença e acreditar nesse Deus. Um mundo criado pelo poder da sua palavra, sem mácula, sem mancha, de forma completamente perfeita. Mas não importa o que você pensa, nós temos evidências suficientes falando sobre a criação, principalmente agora, nos momentos mais de avanço tecnológicos, as escavações, a arqueologia, mas mesmo assim, com todas as evidências que você pode encontrar para justificar uma criação conforme escrita ou descrita, narrada em Gênesis, ainda é necessário exercer fé. Mas a fé, ela se revela por meio de obras, se revela pelo meio
que nós chamamos as nossas atitudes e, logicamente, se revela em obediência. Veja só, por que eu falo na importância da essência da fé? Porque se tiver um pequeno espaço apenas para a dúvida entrar, nós corremos o risco de cairmos numa tragédia. Há um texto na Bíblia que está escrito aí no início, veja só, está lá no Éden, Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Veja só o que está escrito no santo livro. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O verso 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É interessante observar que na sequência dessa leitura, você vai descobrir que depois disso, Deus colocou Adão aí para dormir e da sua costela criou Eva. E caminhando pelo jardim, Eva foi chamada a atenção pela serpente, um dos animais mais lindos que existia, e ali começou um diálogo. E nesse diálogo, notem, apareceu uma pequena brecha para a dúvida entrar, para a desconfiança entrar. Percebem? Apenas uma pequena brecha. Nada especial. Até porque, se você for olhar no relato bíblico, em Gênesis capítulo 3, de verso 1 a 6, vamos ler o texto. Veja só o que diz lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha que pergunta, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha que trocadilho. Olha a chance de entrar aí uma faísca de dúvida. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela estava indo bem, né? Podemos comer do fruto da... Vamos seguir. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês... E aí o diálogo continua, verso 4. Disse a serpente à mulher, certamente, uma palavra apenas de 3 letras entrou no meio. Jesus disse, certamente morrerás. Aí a serpente, com toda elegância, com toda astúcia, certamente não morrerás. Verso 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. A pergunta que eu faria para você e para mim, quantas vezes você e eu achamos que Deus falou isso, mas não é bem assim? Já perceberam que nós temos essa tendência de justificar algo que foi tão claro, dito para nós? Nós, quando crianças, fazemos muito isso. Fazemos muito isso. Mas como adultos também, principalmente quando nós não queremos assumir culpa de algo que nós não deveríamos ter feito.
um momento de dúvida, um momento de incerteza. A fé vacilou, a confiança acabou, e aí uma tragédia. Uma tragédia. Tragédia tal que hoje nós estamos sentindo os seus efeitos. Muito triste. E Deus foi tão simples, tão claro. Naturalmente, Deus sabia do risco ao criar o ser humano com liberdade. Deus sabia o preço de resgate, caso a humanidade viesse a desobedecer, vacilar na sua fé. Mas Deus não desistiu. E Ele sempre teve um plano especial para ajudar a humanidade. E Ele propôs um acordo, uma aliança. A aliança de Deus, naturalmente, sempre é uma proposta prometendo algo de bom para a outra parte envolvida, que nesse caso somos nós, a humanidade. Todavia, a nossa parte é responder, é confiar, é nos comprometer, nos entregar completamente, confiança total, obediência, diante da proposta que nos foi apresentada. Por quê? Porque o propósito da proposta é resgatar em você e eu a imagem e semelhança de Deus. Por que às vezes nós descuidamos tanto diante de uma coisa tão simples? Veja só, a proposta vem de Deus, sempre boa. Sabemos o preço que Ele está pagando para oferecer isso para você, oferecer isso para mim. E a única coisa que Ele espera de você e eu é o seu comprometimento. Senhor, eu aceito. E eu vou viver de acordo com esse aceito. Eu confio que a tua proposta, ela é boa para mim. E como nós vacilamos. Impressionante. E nós já sabemos, irmãos, eu estou falando assim para vocês refletirem comigo, nós já sabemos aonde Deus quer chegar. Ele deixou claro, então não há necessidade de você ficar pensando, mas será que ele vai funcionar mesmo? Uma brecha pode causar uma tragédia. Você quer ver uma coisa? Pouco tempo depois, o povo se tornou tão ímpio, que a Bíblia diz que Deus chegou a se arrepender de ter criado o ser humano. E Ele chama Noé, um homem justo, temente a Deus, no meio de tantos que não davam bola para as coisas espirituais. Dê essa parada a propósito. Noé, ele falou, pregou, anunciou a chegada do dilúvio por 120 anos. Quanto tempo Deus precisa falar com você para você levar a sério de que a proposta que Ele tem para você é boa? Eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Para você e para mim, não vão chegar a 120 anos. Não vai chegar, vai ser menos. Mas tempo necessário para uma resposta. Mas aí vem a pergunta que os antediluvianos fizeram, pelo menos na sua mente. Que história é essa de dilúvio, de uma tempestade? Nunca choveu. Que história é essa da vinda de Jesus com milhares de anjos no espaço
Nunca se viu isso? Deixa esse povo ficar falando o que eles querem falar. Vamos seguir a nossa vida. Irmãos, nós estamos aqui, dentro desse edifício. Você que está aí online, Deus está pregando para você e para mim, apresentando cada dia, renovando cada dia, relembrando cada dia a proposta que Ele tem para nós. Mas, por incrível que pareça, a porta da oportunidade se fechou. E apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio. Se você pensar nessa proporção com relação à volta de Jesus, aonde você vai ficar e eu? E sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque foi o próprio Jesus que mencionou isso. Assim como nos dias de Noé, será quando? Por ocasião da minha volta. Gente, é um negócio sério. Não é uma coisa tão simples de vir aqui, passar um tempo legal, né, torcendo para a pandemia acabar e a gente dar um abraço, ficar juntos mais tempo. Não, envolve. Essa proposta de Deus é muito séria, é importantíssima, e nós não podemos perder essa oportunidade. Aí você vê, no relato do dilúvio, uma oportunidade para você pensar, raciocinar, meditar e se acercar, se preparar, fechar todas as possibilidades de arestas, de brecha, para que a sua fé não vacile. Porque se você está aqui hoje, é porque você acredita na proposta de Deus. Mas eu não creio que Eva não acreditava, mas ao dialogar com o inimigo, abriu uma porta na sua mente e a dúvida penetrou, a incerteza tomou lugar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e leve isso com vocês para casa. Fé não é saber tudo, mas é confiar sempre. Não se esqueçam disso, porque nós queremos explicações, nós queremos, e nós argumentamos. Deus falou para Noé, construa uma arca. Noé confiou, a sua fé não vacilou, ele foi zombado. 120 anos, mas a chuva veio. E Deus tem outras opções para ajudar você e eu. Moisés foi enviado para libertar um povo que há 400 anos aguardava o cumprimento da promessa de resgate. Gente, se você e eu pensarmos, e agora de novo, ok, Jesus vai voltar daqui a 400 anos, é muito tempo, não interessa isso para mim. Utopia, engano, porque você e eu não vamos durar 400 anos, vai ser muito menos. Então vale a pena aguardar. Mas sabe o que aconteceu? Veja comigo Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 6, verso de 1 a 9, olha que impressionante são essas declarações. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei a Faraó, por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Verso 2, na sequência, e disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Vamos até o verso 9. E depois aparecia a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso,
mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não... Pode repetir comigo? Eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Será que a angústia, o sofrimento que hoje a humanidade está enfrentando, seria um argumento suficiente para não ouvir os avisos de Deus? Como que Deus não seria capaz de cumprir a sua promessa? É impressionante. Deus não desiste dos filhos de seus filhos, Abraão, Isaque e Jacó. E na Bíblia, no Sagrado Livro, esses relatos, estas histórias verdadeiras, elas estão aqui para ajudar você e eu a mantermos a fé necessária para os últimos dias. Para Faraó, a porta da oportunidade fechou. Coisas diferentes, pragas, água tornando em sangue, moscas, gafanhotos, coisas estranhas. Não importa a forma como Deus age. Por quê? Porque a fé não é saber tudo, mas é confiar sempre. Se Deus falou que vai livrar você, se Deus falou que Jesus vai voltar, é melhor que estejamos prontos. E se não bastasse esses avisos, nós chegamos então ao Calvário. Jesus veio para pagar o grande preço é a própria vida, é tudo. Já lá no Éden, já foi anunciado como seria o pagamento, ao Deus providenciar aquele cordeiro para fazer vestes ao primeiro casal. Na proposta de Deus, inclui um preço muito alto. E nós precisamos, irmãos, aprender a valorizar as coisas que têm valor. Tem pessoas que ficam discutindo por coisas que não têm valor. Se você vai numa loja e vai comprar um pão, se um indivíduo, esse pão aí é $1.000, você vai virar as costas e vai embora, porque não vale $1.000. Mas quanto vale a sua salvação? Tem um grande valor. E a resposta que Deus espera nossa é fé, confiar, obedecer, porque como resultado seremos salvos, libertos. A fé se revela em obediência, porque a desobediência traz tristeza. Não se esqueçam, a desobediência traz tristeza. E não importa como você imagina que Deus está demorando, que talvez não vai cumprir a promessa. No caso lá no Egito, a Bíblia diz, à meia-noite. À meia-noite Deus foi visitar Faraó. À meia-noite.
Eu não sei que tempo na sua vida a pressão que você enfrenta, a angústia que você enfrenta, está marcando. Mas não se esqueça, figurativamente falando, não vai passar da meia-noite. Não vai passar. Agora, existiu uma diferença lá no Egito, nas casas dos obedientes. O anjo passou por cima. Mas a fé se revela em obediência. O recado foi: o cordeiro deve ser morto e o seu sangue colocado nos umbrais da porta. Não é simplesmente dizer que eu creio. Não é simplesmente dizer, não, eu sei que Deus é amor e eu confio nele. Atitudes, obediência, comprometimento. Não podemos viver assim. Ele falou isso, mas não é bem isso. Não, ele falou para colocar o sangue na porta. E se o sangue não estava ali, o anjo não iria passar por cima. Haveria morte, haveria tristeza. Irmãos, cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Saíram livres. Imagine, 2 milhões de pessoas saíram livres. Ficaram 40 anos no deserto, desafiando a Deus, ainda depois desse grande milagre da salvação, da libertação. E eu não quero ir nos detalhes, mas eu queria dizer para vocês que, infelizmente, assim como nos dias de Noé, foi uma minoria que saiu do Egito e que teve acesso à terra prometida. Uma minoria. Uma minoria. Agora, lá na cruz, nós encontramos esse Jesus à nossa disposição, querendo nos atender, querendo provar o seu amor por nós. Lá no Éden, de novo, foi uma aliança feita e com o preço de sangue. E na pessoa de Jesus, nós vimos o Cordeiro de Deus sendo imolado. Seu ministério aqui, ele curou, ele pregou, ele revelou o caráter do Pai e ele anunciou a chegada do reino. E orientou os seus seguidores. Ele disse como seria a sua tarefa. Ele disse que breve voltaria. E naquela sexta-feira, ele deu sua vida por nós. Foi tudo muito rápido. E eu termino dizendo para você, na Bíblia, além desses relatos, nós encontramos mais de 2.500 vezes, de novo, mais de 2.500 vezes, anúncio da volta de Jesus. Será que isso não é o suficiente? Será que ainda você e eu vamos dar brecha para a dúvida penetrar e ficarmos fora do reino eterno prometido? Por isso que, ao participarmos dos emblemas de Jesus, é uma oportunidade de você relembrar, de você reanimar, reforçar, reavivar a sua fé e confiança nesse Deus maravilhoso. Vamos fazer uma oração e vamos participar juntos desse emblema. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela morte de Jesus, mas também te louvamos porque Ele ressuscitou, está vivo e se preparando para nos libertar de todo o mal. Senhor, aqui está um grupo e nós queremos fazer parte dos salvos, daqueles que estarão entrando com louvores nos lábios na Canaã celestial. Aceita esse grupo aqui, Senhor, e renova em nós, ao participarmos desses emblemas, a certeza de que a Tua promessa a nós feita será cumprida em breve.
Pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes da leitura bíblica, eu gostaria de passar algumas orientações. Número 1, os diáconos estarão indo perto de vocês. Nós temos um casal que estará indo aqui no corredor do meio e outras pessoas laterais. Vocês vão pegar tanto o pão como o suco. É bom que se diga que todos os cuidados foram tomados para que não houvesse contatos direto com a mão, e nós então estamos oferecendo a vocês essa oportunidade. A outra coisa que eu queria orientar: ao receberem, vamos esperar que todos recebamos. Você que está em casa, que se preparou para esse momento também, esteja aí junto à sua mesa, e nós vamos juntos tomar os emblemas, participar juntos. Aqui no santuário, um pedido especial, bem especial. Nós recentemente trocamos o nosso carpete, graças a Deus, e seria muito bom que ele permanecesse limpinho, né? Então meu pai dizia assim: todo cuidado é pouco. Então, ao pegar o copo com suco, tenha bastante cuidado, principalmente você que tem crianças menores, que às vezes, pela curiosidade natural, pode causar um acidente. Então, todo cuidado é pouco. Eu quero convidar a irmã Zerete para ler para nós São Mateus capítulo, eu vou ler São Mateus capítulo 26 a 29. O texto bíblico diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Esse é o texto que nós temos para esse momento, e eu gostaria de pedir a vocês que curvem as frontes em reverência, e a irmã Zerete estará orando em favor do pão e também do vinho ou do suco. Oremos. Senhor nosso Deus, nós entendemos que o salário do pecado é a morte, mas Jesus mudou essa condição e, através do seu sacrifício, derramando o seu sangue, deu a sua vida para mudar a nossa condição. Nós te agradecemos imensamente, então, por esta graça, e agora, diante destes símbolos, nós pedimos a tua bênção sobre eles, para que, fazendo parte do nosso corpo, nós possamos também participar da tua oferta. Nós te agradecemos porque tu nos prometestes a vida eterna. E é nessa confiança que nós vivemos até o último dia de nossa vida. E nós pedimos que o Senhor nos faça lembrar a cada momento, até o dia que estivermos contigo nas mansões celestiais e participarmos daquela grande mesa, quando todos os remidos estarão ali para vê-lo face a face e participar de uma ceia especial que o Senhor nos espera. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de... um tal de limpa-limpa, né? Gostaria de pedir àqueles que estarão participando conosco, todos vocês, ficarem de pé. À medida que recebam, sentem-se e vamos esperar para que todos participemos juntos.
está levando o pão e o suco. Vocês peguem o pão e o suco e podem sentar. Sentem-se quando tiver recebido já o pão e o suco. E você que está em casa, naturalmente já está diante da mesa, fiquem atentos, porque breve, já, vamos juntos participar. Queria expressar meu agradecimento aos diáconos pelo trabalho feito, com bastante cuidado. Agradecer à irmã Michele pelo preparo do pão. Que Deus abençoe você muito. E até porque ela também preparou esse vídeo de como preparar o pão para você que está em casa. Tem um pessoal lá na mídia. Estou vendo algumas pessoas em pé, poucas, mas estou vendo. Quem já recebeu, pode sentar. E recebeu naturalmente o pão e o suco. Ainda está faltando o suco lá atrás. Todos receberam? E os diáconos para se servirem também. Devido à pandemia, muitos ajustes, mas o importante é relembrarmos o que Jesus fez por nós e mostrar para Ele a nossa resposta de fé naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele fez por nós. Não, já estamos. Todos receberam? Então, em atitude de reverência, de gratidão, vamos participar primeiro do pão. E depois que eu mencionar, juntos vamos participar do suco. Amém, Senhor. E agora juntos, você que está em casa também participe conosco do suco.
Amém. Nós teremos um local onde colocar os copinhos. Se vocês puderem deixar no banco um dos menores, está bem, está bem. A Bíblia diz que eles, depois de terem cantado, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos sair para os montes da vida, mas que a sua fé e a minha fé seja cada dia confirmada em Cristo. Vamos juntos ficar de pé e cantar Em Paz Eu Vou. Oremos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aqui estamos e os demais online, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Continuação de um dia feliz e uma semana de muito sucesso e proteção de Deus.